rápido. Quando a gente pensa no desenvolvimento da cultura humana, da ciência, da tecnologia, a gente tem uma ideia muito linear, né? A gente tem uma ideia associada à ideia de progresso, certo? Quando você pensa no transporte de avião, que é aviário, viário de carro, né? Aviário é avião. Quando você pensa no transporte aviário, por exemplo, se a gente comparar os modelos de aeroplanos, desde o primeiro modelo até o modelo mais complexo que a gente tem hoje, a gente percebe um certo desenvolvimento linear da complexidade desses modelos, né? A gente tem os modelos mais simples, com modelos mais elaborados, com maiores capacidades, com maior potência, com maior velocidade. Quem já jogou Super Trunfo? Todo mundo já conhece Super Trunfo aqui? Se não tiver infância, quem não conhece Super Trunfo é clássico, pelo amor de Deus. No Super Trunfo a gente comparava as cartinhas e aí quem tivesse o maior poder no item selecionado ele ganhava, né? Tinha várias cartas, etc. E aí no Super Trunfo a gente, normalmente o novo, né, era sempre melhor. Um avião mais novo era um avião mais potente, o barco mais novo era um barco mais potente. Então, devido à nossa cultura, a gente tem uma ideia de progresso perene. Assim, pra gente, as coisas estão sempre progredindo, está tudo melhorando, né? O anterior é ruim, o novo é sempre bom. E aí isso passa também pela nossa concepção do que é evolução. Se você colocar evolução no Google Imagens, é uma coisa que eu gosto de fazer para perceber como é que as pessoas elas estão identificando aquele conceito, como é que é a concepção das pessoas sobre aquele conceito. Se você colocar evolução, a imagem que vai ter é essa, certo? E essa imagem ela tem problemas absurdamente sérios. Primeiro porque ela passa uma ideia de progresso. Se a gente comparar com a ideia dos aviões é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa. A gente tinha um modelo mais simples, certo? Esse modelo ele foi sendo melhorado, progredindo, e a gente chegou no ápice da tecnologia evolutiva, que é basicamente uma ideia de que essa imagem ela quer passar. Essa imagem ela comete um erro que é da tautologia. Tautologia é a ideia de que as coisas elas têm uma finalidade ou um propósito já estabelecido no começo do processo. Quando você compra um armário, você vai montar aquele armário na sua casa, é um processo tautológico. Você já sabe na sua cabeça o que é que você pretende construir no final. Você começa montando as peças para chegar naquele objetivo final. Isso é tautológico, certo? E muitas pessoas têm uma ideia do princípio evolutivo como um princípio tautológico, que é os macacos eles evoluíram para chegar até o ser humano. Então essa ideia linear ela vai ser combatida aqui, mas também a ideia linear de como a teoria da evolução ela progrediu, para vocês perceberem que na verdade não foi um passo a passo. A teoria ela não é representada por essa imagem, e o progresso da teoria também não é assim. Então, quando a gente estuda biologia básica no ensino médio, a gente acaba vendo as teorias que vieram antes como teorias de gente idiota. Vamos ser honestos, gente. Quando o cara vira para você e fala que alguém acreditava que se você deixar um bife na janela vai nascer vida daquele bife, você sente vontade de rir. Soa como uma ideia absurda, soa como algo que uma pessoa doida ou drogada falaria, né? E você daria risada. Não faz sentido pra gente, certo? E aí, então a gente tem uma certa maneira de tratar essas teorias, que foram teorias anteriores ao paradigma atual, como teoria de gente babaca. Ou seja, a gente tem uma dificuldade de analisar historicamente aquelas teorias e como elas foram produtos do seu contexto histórico. Então, antes das pessoas começarem a pensar em evolução, a gente tinha uma doutrina filosófica que não era apenas biológica, era uma doutrina filosófica que as pessoas, em geral, tinham, uma coisa que estava para o senso comum mesmo, que era uma ideia de fixismo. Era uma ideia de que os animais eles sempre tiveram a mesma forma e sempre vão continuar tendo a mesma forma, porque a gente não observa modificações na natureza em geral, não apenas nos organismos vivos. A doutrina fixista é uma doutrina que estava presente nas ciências humanas, nas ciências naturais, na física, na química, na biologia, mas ela ficou mais expressa na biologia e na geologia. A gente vai ver isso. E aí o paradigma que a gente vive hoje é um paradigma transformista, certo? Não é referente àquelas pessoas com identidade de gênero diferenciada. Então é isso. Transformismo
Porque a gente acredita, a gente sabe que as coisas estão em constante transformação. E a gente tem evidências disso que nos fazem continuar acreditando nessa ideia de que o mundo, ele muda, o mundo dá voltas, né? Então, todas essas coisas que a gente estuda no ensino médio, como teoria da biogênese, lamarckismo, elas surgem num contexto fixista, num contexto onde todas as pessoas acreditavam que o mundo não mudava. Então imagine o que é você chegar para alguém e falar que aquela montanha ela não era exatamente dessa forma como a gente está observando hoje. Você fala para ela, provavelmente essa montanha devia ser um pouco menor, porque as placas tectônicas não tinham se chocado. Isso é uma coisa que, se você falasse na Idade Média, provavelmente as pessoas iam te queimar, né? Vão jogar você na fogueira. Então a gente tem que analisar as coisas dentro do seu contexto histórico. Por que a gente tinha, né, essa ideia? Então, aqui como eu falei, o fixismo na geologia, ele era representado pela ideia de que o que a gente observava na natureza sempre foi assim, nunca houve nenhuma modificação. E o transformismo já vem com a ideia de erosão, quais foram os processos que geraram aquela forma que a gente está observando hoje, se isso vai continuar assim, se com o passar do tempo essa forma vai ser modificada novamente, se os processos continuam mesmo. E um dos pontos mais discutidos assim, para a geologia foi justamente a ideia das movimentações dos continentes. E aliás, até hoje ela é discutida, né? Tem muita gente que defende que os continentes eles não se movem, que eles nunca estiveram juntos, nem nada disso. Então, ao contrário do que a gente pensa, não é porque o nosso paradigma transformista é dominante, de que não tem outras pessoas que acreditam em outras coisas, né? Ainda tem, ainda existe. Então, qual é a base do pensamento fixista? É uma base religiosa, certo? É uma base que utiliza alguns autores que são muito mais religiosos do que cientistas, que falam, por exemplo, da cadeia dos seres, né? Você tem uma ordem na qual você teria Deus em primeiro lugar, depois os anjos, depois os demônios, depois o homem, depois a mulher, depois os animais, as plantas e os minerais. Aí tem o reino do não ser, o reino de se tornar a ser, o reino de ir sendo e o reino de ser realmente, que é o reino de Deus, né? Então, quando a sociedade ela era muito mais influenciada pelo paradigma religioso, a religião ela era uma paixão de lógica mesmo das pessoas, incluindo da interpretação que elas tinham acerca do mundo. A interpretação das pessoas dos eventos, dos fenômenos naturais, se dava a partir de uma ancoragem religiosa. E hoje a gente tem um paradigma de sociedade completamente diferente, né? Quando você observa um fenômeno, via de regra você vai tentar encontrar uma explicação científica para aquele fenômeno. Mesmo as pessoas mais que não têm tanto contato assim, com a academia ou que não tiveram tanta educação, mesmo uma pessoa que não terminou, por exemplo, o ensino básico, ela vai olhar um relâmpago e ela não vai falar que foi um tupã que apareceu aqui e convocou aquele relâmpago, né? Ela vai falar, pô, isso aí deve uma energia que tem lá. Então os conceitos, mesmo quando a pessoa não tem se desenvolvido devido à educação básica, ela tem uma concepção, uma análise do mundo que é uma análise mais científica do que as pessoas tinham nessa época. E gente, uma coisa muito difícil é você mudar o paradigma. Então imagine o que é as pessoas que nessa época começaram a pensar que o mundo ele funcionava de uma maneira diferente do que ele realmente funcionava para essas pessoas. Então imagine o que é, dentro de uma sociedade completamente religiosa, que a religião é o bastião de tudo, alguém chegar para você e falar, rapaz, eu acho que não é bem assim. Bom, a gente pode fazer isso, né? A gente pode ir hoje não são todos os redutos religiosos, é claro, mas dependendo do reduto religioso que você chegar e você tente trazer uma ideia de que o mundo ele sofre mudanças, de que as coisas estão se transformando, próprio que você seja, no mínimo, apedrejadas, dependendo do lugar. A gente tem países ainda, né, nesse tipo de doutrina religiosa. Então, a gente não pode julgar os cientistas que começaram a dar os pontapés iniciais no que a gente hoje compreende como ciência, de uma perspectiva de o que esse cara está falando aí era maluquice. Então é por isso que é importante a gente estudar a história da ciência, para compreender como se deu esse processo, mas é importante que a gente estude a história da ciência fora de um patamar de quem está num pedestal da ciência moderna como a ciência perfeita e etc. Daqui a alguns anos, provavelmente, coisas que a gente
achava extremamente normais, eram coisas que todo mundo sabia, vão ser coisas que as pessoas vão rir no futuro. No futuro, normalmente, o buraco negro nunca existiu, na verdade era um erro de matemática, dos cálculos lá da galera, e todo mundo acha que o buraco negro é uma coisa que não, com certeza existe. Eu já vi. Eu vi um. Então, da mesma forma, né, as coisas mudam com o passar do tempo e os paradigmas científicos também. Então, contrário à cadeia dos seres, que é uma ideia que vem da religião, né, com a ideia que a gente tem as formas mais básicas e as formas mais complexas, e tem Deus como um objetivo, que todo mundo está indo em direção a Deus, o que a gente tem na cadeia dos seres, de uma perspectiva transformista, na verdade, é um padrão mais aleatório, sem um objetivo específico. Na verdade, a gente tem muitos caminhos que não levam a absolutamente lugar nenhum. São espécies que surgiram e foram extintas com o passar do tempo, com as mudanças ambientais, ou porque não foram capazes de se adaptar adequadamente. Então, um dos principais problemas de você trazer esse tipo de concepção é porque aqui a vida deixa de ter um sentido claro, né? Quando você tem um referencial, uma coragem religiosa, a gente está caminhando para algum lugar, a gente está caminhando para Deus. Mas quando você vira para as pessoas e começa a falar de que na verdade as coisas acontecem de uma maneira muito menos padronizada como a gente pensa, as coisas passam a ter um pouco menos de sentido. Então, se você pensar que a gente é apenas uma dessas espécies, nessa cadeia evolutiva, a gente pode sim chegar à extinção, deixar de existir completamente, serem varridos da face da Terra, a vida perde um pouco de graça, a gente tem que admitir. Então, sempre por detrás de um paradigma científico, se um paradigma ele vai ou não se fixar numa população e ser aceito, envolve as ideias daquela população, né? E é lógico que vai ser mais difícil você assimilar um paradigma científico que não é um paradigma agradável. Um paradigma científico que diga que você é um indivíduo chato, vamos imaginar. Ele é um paradigma científico que provavelmente não vai se fixar, as pessoas não vão acreditar nele. Porque acreditar no paradigma científico não perpassa apenas pelas evidências, você tem que ser convencido. E ser convencido é subjetivo. Via de regra, a gente só é convencido das coisas que a gente quer. Quando a gente quer ser convencido, a gente é convencido de uma facilidade absurda. Então, produzir um paradigma científico revolucionário envolve um grau de convencimento de não apenas uma pessoa, mas toda uma cultura científica. Você tem que convencer todos aqueles cientistas de que o que você está falando não é besteira. Então, no período que a gente começou a ter essa transição de fixismo e transformismo, a gente teve um crescente número de filósofos, matemáticos e naturalistas estudando e propondo teorias sobre a mudança do mundo e seus constituintes. Então a gente não tem um pontapé inicial, o que a gente tem é um movimento cultural mesmo. Alguém começou a pensar sobre isso, conversava com um colega, trazia isso para diferentes áreas. Então o biólogo conversou com um geólogo e falou: rapaz, você já pensou que o mundo pode ser diferente, etc. Então a gente teve todo um movimento cultural em direção a uma percepção do mundo diferente. E a gente tem várias pessoas nesse sentido. A gente tem o Conde de Buffon. Naquela época, ciência era uma coisa de quem tinha dinheiro, né? Você tinha dinheiro, você não tinha nada para fazer, você ia fazer ciência. A gente teve o avô de Darwin, Erasmo Darwin, que também era um naturalista, muito importante. Darwin leu muito dos escritos do seu avô. E a gente tem também Jean-Baptiste Monnet, que além de um grande naturalista, era também um cientista, começou a realizar experimentos iniciais. Então tudo isso começou na França do século XVIII e XIX, como ela sendo o berço do pensamento revolucionista bem estruturado. Então, foi lá na França que começaram a surgir as ideias, por exemplo, de geração espontânea. Geração espontânea, gente, é uma ideia revolucionária. Primeiro porque ela quebra com a ideia de que a vida surgiu a partir do Jardim do Éden, que depois nada disso mudou. Então ela já é revolucionária por causa disso. Mas além disso, os cientistas que começaram a tratar de geração espontânea, eles começaram a criar um método científico. Porque o que a gente define a ciência hoje em dia não é pelo tema que ela abrange, porque a ciência fala de tudo, né? Tem uma ciência para cada coisa que você puder imaginar. O que vai definir a ciência é um método. Então a gente compartilha um método de análise, uma perspectiva de mundo. E esses caras começaram a tratar de geração espontânea, principalmente com o Conde de Buffon. Ele tinha uma tese, né? A tese dele era de que a vida nascia de uma devida essência que existia na carne. E como é que ele testava isso? Ele colocou a carne, vários pedaços de carne, e ficou observando para ver
se apareciam, né, algum ser vivo dessa... Então, eles criaram um método para poder responder as perguntas que eles estavam interessados em responder. E isso já foi o começo do que a gente tem hoje como ciência. Então, por mais que hoje as ideias de geração espontânea sejam absurdas, elas foram revolucionárias pela sua capacidade de ir contra o paradigma atual, né? O paradigma da época. Então, havia a ideia de uma ancestralidade de um molde. Provavelmente esse molde era repetido, por isso a gente observava algumas formas parecidas. E havia uma influência da natureza nessas formas. Então, a ideia era que a vida surgia de alguma forma, existia uma renovação da vida. Essa renovação era usada como base um molde, certo? Mas a natureza influenciava nesse molde. Olha quanta coisa interessante esse cara está começando a dizer pra gente. Primeiro, a vida não surge do nada. Segundo, a vida ela tem um padrão, mas esse padrão ele sofre influência da natureza, que eram as ideias que começaram a ser estruturadas aí. E aí, nesse contexto, é que Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, né, Lamarck, ele propôs sua teoria transformista, se tornando o primeiro a apresentar ideias bem organizadas a respeito da origem e da variedade dos seres. Então, nesse contexto que as pessoas começavam a pensar de que a vida ela sofria modificações, Lamarck ele vem com sua teoria, com as leis de Lamarck, né, para poder explicar esses padrões que os cientistas já estavam começando a enxergar. Primeiro, né, o grande tiração de Lamarck foi justamente excluir a ideia religiosa e dizer para a gente que a causa da vida ela pode ser descoberta e explicada fisicamente. Então existe uma explicação científica por detrás das formas que a gente está observando na natureza. Isso por si só na época já era uma afirmação completamente excêntrica de se fazer. E aí tem um texto dele que ele diz: a vida não é nada mais do que o movimento das partes dos seres organizados, resultando na execução de funções dos seus órgãos essenciais. E aí a gente tem uma perspectiva um tanto quanto fisicalista, né? Parece que ele está tratando de moléculas, de átomos. Eles eram bastante influenciados pela física, que na época era uma ciência muito forte. E aí ele dizia que o movimento, né, esse movimento das partes dos seres, ele podia ser explicado pela ação dos fluidos sutis, né, que era um fluido que rolava pelo corpo, que ele era ou calorífico ou elétrico. Então, Lamarck já trazia também explicações fisiológicas, ele queria entender o funcionamento desses organismos, né, não apenas como a vida surgia e se modificava. Em 1800 ele assume a existência da geração espontânea. Agora ele difere de Buffon na complexidade, ele acha que a vida ela surgia, mas provavelmente não como Buffon dizia, que ia surgir em indivíduos mais complexos, como insetos, etc. Mas provavelmente formas de vida inferiores. E aí as formas de vida elas se transformariam, segundo Lamarck, por dois critérios. Primeiro, um aumento linear da complexidade pelo plano da natureza, ou seja, as ideias de Lamarck são bem parecidas com aquela imagem que a gente viu no começo, né? Que é a imagem do Google, que o Google diz pra gente que é a evolução. Que é uma ideia de que existe um plano, ou seja, é um pensamento tautológico, vai chegar em algum lugar isso daqui, que é o plano da natureza. E com esse plano, a gente teria um aumento linear de complexidade, ou seja, os organismos estariam ficando sempre mais complexos. Haveria também uma variabilidade dos animais por conta das diferentes limitações ambientais. Então o animal que está aqui e outro animal que está lá, eles vão estar em contextos ambientais diferentes e devido aos seus contextos ambientais, esses animais serão diferentes. Então Lamarck ele já trouxe uma ideia de que o ambiente de alguma maneira influenciava na vida dos animais. E aí, esses dois critérios eram regidos por 4 leis, que são conhecidas como as leis de Lamarck. A primeira lei, existe uma tendência para o aumento da complexidade, ou seja, os organismos sempre vão ficar mais complexos.
Era o que Lamarck dizia. Com o passar do tempo, os organismos eles vão ter um melhoramento, e esse melhoramento vai se dar pelo aumento da complexidade. Que seria exatamente esse caso aqui, quando a gente observa esses organismos unicelulares. Se eu não me engano, são algas, e elas estão, com o passar do tempo, se juntando e formando um indivíduo colonial. Então, eles observam, mas ela tem um desenvolvimento da microscopia e etc. E eles observavam esse tipo de padrões para poder usar como referência. A segunda lei dizia que o surgimento de órgãos, haveria o surgimento de órgãos em função das necessidades que se fazem sentir e que se mantêm. Então, de alguma forma, as necessidades que o animal tem na natureza vão fazer com que a fisiologia desse animal se modifique para responder a essas variações ambientais, que sejam variações constantes. Então, que é o que a gente lembra daquele exemplo clássico da girafa, né? Como o alimento está no local alto, a tendência é uma tendência de elasticidade do pescoço, que o pescoço ele seja elástico para conseguir, com o tempo, ir se esticando para poder chegar lá e alcançar o alimento. Por exemplo, um exemplo que Lamarck usa no seu livro é o caso dos chifres de alces. Né? Chifres de alce, a gente observa chifres cada vez. Tem chifres enormes de alce porque são órgãos que eles estão usando com frequência. E o exemplo é legal com relação a Lamarck, porque esses animais, o chifre cai fora do período de reprodução. Então era algo que corroborava com a teoria de Lamarck. Quando eles começavam a ter que brigar, os chifres começavam a crescer, se tornavam maiores, após o período da reprodução, os chifres caíam. A terceira lei, ela diz que a gente vai ter o desenvolvimento ou atrofia do órgão em razão da ausência de seu emprego. Ou seja, se você deixa de usar uma dada estrutura, a tendência é que essa estrutura ela desapareça. Como é o caso das topeiras, que tem órgãos de visão completamente subdesenvolvidos, né? No processo de evolução eles retraíram. E a Lamarck usava isso como exemplo na sua terceira lei. E a quarta lei é que há uma herança do adquirido. Se um organismo adquiriu dadas características durante o percurso da sua vida, essas características elas vão ser passadas adiante. A primeira limitação clara com relação a Lamarck é que ele não tinha como é que eu posso dizer para vocês? Uma certa formalidade na sua teoria. Então, uma hora ele apresentava suas leis como proposições, outra hora como tratado, outra como conclusão particular. Então ele não tinha uma formalidade mesmo. Devido a isso, sua teoria é uma teoria muito solta, muito sem bases sólidas mesmo, como se ele tivesse construído um castelo em uma praia, né, na areia. E ele também deu pouca atenção à explicação da lei da hereditariedade. Sua teoria ela precisava de uma ideia de herança, mas ele não deu nenhuma explicação lógica para isso. Como era o mecanismo de herança, né? Então, a recepção da teoria de Lamarck foi muito ruim, não tão ruim quanto a de Darwin, mas mesmo assim ele não foi tão aceito pelos seus colegas, né, de teoria, mas muita gente, principalmente a galera que acreditava no vitalismo, comprou a ideia de Lamarck, porque a ideia de Lamarck ainda traz uma lógica, aquela lógica da abiogênese, né, que é a vida surgindo lá dessa essência da vida. Então, existe algo que é essencial a um organismo vivo, que vai passando de alguma forma e que é também alterado pelo ambiente. E como havia essa ideia de plano da natureza, né? Como se houvesse uma vontade do organismo, então ele se esforçou para alcançar aquele alimento e devido a isso ele sofreu uma alteração. Então algumas pessoas acham que Lamarck era um finalista, né? Ele achava que existia um plano, provavelmente podia ser um plano divino,
para aqueles organismos. Eles estavam sofrendo uma alteração, mas ainda assim essa alteração ela tinha um objetivo. Ela almejava alcançar algum lugar. E além da base teórica, ele também apresenta pouco cuidado em seus discursos e nos termos apresentados. Então ele fala, por exemplo, essa é uma chargezinha, a baleia reclamando para as pessoas que estão querendo desencalhar ela porque ela está esperando aparecer as pernas, né? Esse tipo de argumento foi utilizado pela Lamarck, assim, de que os animais eles se esforçam para isso e esse esforço não é algo testável, né? É algo que ele fala na sua teoria, mas não tem como a gente avaliar se os animais estão fazendo realmente esse esforço. E ele teve pouco cuidado em tratar isso de uma maneira mais clara. E devido a isso, né, devido à sua pouca formalidade nos seus termos e na maneira como ele apresentava a sua teoria, houve muita má interpretação. E suas ideias foram muito deturpadas, né? Ele foi muito motivo de piada porque ele não deixava claro, não deixava de uma maneira mais formal a maneira como ele estava apresentando. E aí no livro de Charles Lyell, em Princípios de Geologia, ele também apresenta a teoria de Lamarck, né? Ele cita ela, mas ele a refuta porque ele diz que não há tantas evidências assim. Porque Lamarck ele meio que apresentou sua teoria antes dele colher uma quantidade de informações muito grande a respeito dela, né? Ele usou exemplos muito anedóticos, como a gente chama. E aí houve um ataque de Cuvier no livro Éloge a Lamarck. Tem várias caricaturas dos exemplos de Lamarck, do uso da vontade dos animais para evoluir, caricaturas como aquela que eu mostrei para vocês, né? E ele classifica o trabalho de Lamarck como um trabalho não científico, justamente por causa dessa ausência de formalidade. Então a ciência, ela precisa de uma certa formalidade, né? Quando você lê um texto científico, ele não é um texto anedótico, né? Não tem piadas, não é um texto muito gostoso de você ler, né? É um texto formal, duro, cru, que é para tratar daquele tema. Então a ciência requer uma certa formalidade. Normalmente, assim, uma das estratégias de você vencer uma discussão é você transformar o outro lado em uma coisa que ele realmente não é. Que é que a gente normalmente chama de falácia do espantalho quando você está numa discussão. Então, por exemplo, você está discutindo com não sei, um cara, um ecologista, sacou? E aí você vai explicar, você está só falando isso porque você é amante dos animais. Isso aí que você está falando é porque você gosta dos bichinhos e você não quer ver eles morrer, sacou? Mas isso é muito importante. Bom, mas normalmente os ecologistas não estão fazendo aquele trabalho deles porque eles amam os bichinhos, né? Existe uma outra lógica por detrás. Mas eu criei um espantalho justamente para poder facilitar que na discussão ele seja derrotado. E muitas vezes a gente cria um espantalho de Lamarck também. Justamente porque sua teoria já foi superada pelo darwinismo. Mas Lamarck é muito além de um mero espantalho para a gente derrotar, certo? A gente tem que entender Lamarck dentro desse contexto histórico e da importância de dar um pontapé inicial para as ideias transformistas, de que os organismos eles estão se modificando. Então Lamarck foi o primeiro cara a falar que a natureza, ela de alguma forma influenciava nos organismos. Hoje a gente sabe, né? A gente sabe como a natureza influencia de mais variadas formas, não apenas pela seleção natural. Graças a Lamarck. Então, demorou muito tempo para Darwin e Wallace eles terem uma teoria. Uma das principais críticas com relação a Lamarck era de que ele não tinha uma quantidade de dados suficiente quando ele publicou a sua teoria. Então, Darwin e Wallace tiveram o cuidado de colher uma quantidade de informações muito grande antes de tornar a sua teoria pública, porque isso daí já é mais um avanço, né? Então, os dois fizeram viagens enormes, passaram por diferentes locais do mundo. Darwin até passou aqui pela Bahia. O Wallace, em compensação, ele foi mais em outras regiões, na Amazônia, no Caribe, regiões tropicais, né? E aí eles apresentaram o trabalho e Darwin lançou a Origem das Espécies em 1859. Lançou o livro após muitos anos de pesquisa, de colher dado e etc. Primeiro, né,
a grande inovação assim, da teoria evolutiva darwiniana é que a evolução é um processo de divergência. O que é que isso quer dizer? Ao contrário da ideia de Darwin, que era uma ideia de evolução linear, que eram as coisas que estavam sempre caminhando para atingir de Lamarck. Ao contrário de Lamarck, que as coisas estavam caminhando sempre num processo linear para alcançar um dado objetivo, para Darwin e para Wallace não. Na verdade, a evolução gerava formas, na verdade, você tinha um processo do qual você tinha formas diferenciadas e a partir da seleção natural, algumas sobreviviam e outras não. Algumas geravam mais descendente e outras não. Então você tinha um processo de divergência. Várias formas, elas estão disponíveis e são selecionadas as melhores formas. E a evolução, que seria a modificação nos organismos vivos com o passar do tempo, ela seria resultado dessa seleção natural. Então os organismos eles têm uma variação, que é essa divergência, e o ambiente vai selecionar quais dentre os organismos eles vão sobreviver ou não, vão deixar descendentes. E o mais genial ainda é a ideia de Darwin de que todos os organismos eles têm um ancestral em comum. Isso na época era completamente revolucionário. Assim. Você falava às pessoas que tanto plantas, animais, bactérias e fungos, todos descendem de um mesmo ancestral comum. A teoria de Darwin ela tinha algumas limitações também. Mas Darwin, ele, diferente de Lamarck, ele tinha um cuidado, um zelo argumentativo muito importante. Por exemplo, em dado livro, Darwin fala que ursos poderiam evoluir a ponto de se transformarem em baleias. E aí isso em dado momento é comparado com Lamarck. E aí na segunda edição ele tira esse caso, ele remove, porque esse argumento foi criticado. Então Darwin, ele escutava as críticas que ele recebia da sua teoria e ele ia lapidando os argumentos para torná-la mais convincente. Então ele tinha um zelo argumentativo que a gente não observa na teoria de Lamarck. Já é algo mais científico mesmo. E ele também teve o cuidado de levantar argumentos, trazer evidências que fossem a favor da sua teoria. Primeiro, ele traz estudos de semelhanças estruturais entre os organismos. Ele mostra como, por exemplo, no caso de diferentes tipos de membros, todos têm estruturas ósseas muito parecidas, muito análogas. Ele traz também a ideia de convergência, como em vários momentos a gente tem o surgimento de estruturas parecidas. Ele fala dos órgãos vestigiais, né, que, segundo Lamarck, não deveriam existir. Se o uso e desuso, né, se o desuso ele faz com que os órgãos eles se retraem, em dado momento ele deveria desaparecer. Mas mesmo assim a gente observa. Quem já teve apendicite sabe o inferno que é. E ele também sabe das evidências ele também traz as evidências paleontológicas, né? Se você comparar, já passei. Se você comparar os fósseis, a gente vai observar padrões que são diferentes dos organismos atuais, mas de certa forma ainda semelhantes. Por fim, Darwin, como ele visitou muitos locais, ele também mostra o trabalho de biogeografia e como diferentes ambientes, por exemplo, aqui no caso são os passarinhos dos Galápagos, como diferentes tipos de ambientes com alimentos disponíveis diferentes geraram padrões de bico diferenciados. Então Darwin ele levantou várias evidências, vários tipos de evidências diferentes em campos diferentes para poder justificar a sua teoria. Então, basicamente a teoria darwiniana ela é resumida a outras 5 teorias menores. A primeira é de que a evolução ocorre, ou seja, os organismos estão em um processo de mudança constante. Até aí não é nada diferente do que Lamarck falava. Ele fala também que os seres vivos eles compartilham de ancestrais em comum. Então, seres vivos diferentes, 2 seres vivos, eles sempre vão ter algum ancestral em comum, nem que seja uma bactéria.
Mas diferente daquela ideia, não é uma coisa do tipo só isso, né? Eles têm um ancestral em comum, esse ancestral ele deixou de existir e gerou os bonobos e chimpanzés, e esse ancestral deixou de existir, hoje a gente só tem humanos, bonobos e chimpanzés, e por aí vai. A variação dentro da espécie origina diferença entre espécies, ou seja, isso é aquela ideia de divergência evolutiva que eu falei mais cedo. Existe tanta variação dentro de uma espécie, né? Se a gente olhar nessa sala aqui, graças a Deus nós somos completamente diferentes, e você não sabe se vocês fossem todos iguais a mim, ele já tem nem para quem dá aula. A variação ela é importante para a espécie, e dependendo do ambiente, essa variação pode gerar diferenciações tão grandes que a gente tem surgimento de novas espécies. E outra ideia de Darwin é a ideia de que a evolução é um processo gradual que você só pode observar com o passar de várias e várias e várias gerações. E aí, basicamente, a ideia de Darwin de especiação era que você tinha uma população, essa população de alguma forma ela era separada, você tinha uma barreira reprodutiva que pode ser desenvolvida por uma barreira geográfica, várias gerações sem troca de informação genética entre essas duas populações, e aí depois você tinha populações de espécies completamente diferentes. Era assim que Darwin enxergava o processo de diversificação das espécies. Então, segundo Darwin, a seleção natural, segundo Darwin e Wallace, a seleção natural seria um mecanismo subjacente à mudança evolutiva. Ou seja, os animais eles sofrem a seleção e aí a gente enxerga o processo evolutivo. Então, quais são as concepções que embasam a seleção natural? O que Darwin utilizou como ancoragem para poder explicar a sua teoria? Primeiro, de que os animais eles teriam um potencial ilimitado de reprodução. Ou seja, os animais estão sempre se reproduzindo, gerando o máximo de prole possível, sem se importar se isso vai exaurir o ambiente ou não. O importante é se reproduzir. Entretanto, a gente observa uma instabilidade do tamanho das populações dado no ambiente, porque o ambiente ele limitaria essa capacidade reprodutiva. Justamente porque o crescimento e o aumento dos recursos não acompanha o crescimento populacional, que é a ideia de... Quem é que lembra o nome do cara? Porque eu não lembro. Malthus, exatamente. Que é a ideia de Malthus de que o crescimento da população ele é geométrico, ou seja, os organismos estão sempre se reproduzindo o máximo possível, mas os recursos eles crescem numa proporção linear, ou seja, tem um ponto de crise no qual a população ela se estabiliza e não consegue crescer mais do que isso. Então, as ideias de Darwin elas foram muito apoiadas nas ideias malthusianas. Então, basicamente, a gente pode resumir da seguinte forma, de que há variabilidade nas populações, os animais eles têm diferenças. Parte dessa variação pode ser herdável, ou seja, a gente observa essa variação na prole desses organismos, e essa variação ela pode favorecer esses organismos sobreviver e se reproduzir. Aqui a gente tem uma dada característica, né? E aqui a frequência dessa característica, e aqui quais são as regiões onde os organismos sobrevivem. Então a gente pode resumir a teoria de Darwin em 3 pontos. Primeiro, variabilidade natural. Então, os organismos eles têm uma variação. Herdabilidade e reprodução diferencial. Com esses 3 termos você resume basicamente as ideias de Darwin. Os organismos eles variam dentro de uma população. Algumas dessas variações são herdáveis e, devido a essas características que são herdáveis, os organismos eles têm reproduções diferenciadas. Então, essa variação ela pode favorecer esses organismos sobreviver e se reproduzir, modificando essa curva de frequência das características. Imaginemos que isso daqui é a altura dos organismos, por exemplo. Vamos pensar em altura de girafa, certo? Então a frequência normalmente é essa média aqui. As girafas têm em média essa
essa altura. Tudo bem? Se não houver nenhuma interferência da altura na sobrevivência e na reprodução, a gente vai observar essa frequência continuando mais ou menos constante, sem muita alteração. Agora digamos que as girafas mais altas sobrevivem mais, certo? Então a tendência é que eu observe uma frequência maior com o passar das gerações de girafas mais altas, que é para cá, ó. Então o tempo está passando, as girafas que estão mais aqui, que são mais baixas, não sobrevivem, então a gente observa a frequência indo naquela direção, que isso é uma seleção direcional, certo? Ela pode ser também estabilizadora, ou seja, na verdade não é que a mais alta seja melhor, mas tem uma altura específica, certo? Se for uma girafa muito baixa, não vai alcançar comida. Se for muito alta, vai chamar muita atenção, não vai conseguir sobreviver. Então a tendência é que a gente observe um achatamento e a frequência de tamanhos médios menores. Ou ela pode ser uma diversificadora. O que é isso? Na verdade, as de tamanho médio é que se lascam. Ou tem que ser muito alta para sobreviver aos predadores, ou muito baixa para se esconder. Então a tendência é que a gente observe uma diferenciação. Então, percebam que, como eu disse antes, o processo é extremamente gradual. A gente vai observando essas modificações lentamente com o passar das gerações. Não faço ideia, não. Você quer depois eu te passo. Então, quais foram as críticas que Darwin recebeu? Logicamente, a principal crítica foi um embate religioso. Darwin estava atacando não apenas um paradigma de concepção de mundo, mas também um paradigma